Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar a aula, então, sobre os objetivos, né, de um projeto de pesquisa. Eu vou apresentar os slides, então, para vocês, e essa é uma aula que eu fiz junto com a professora Marcela Segato, por isso que o nome dela está aí. Então, seguindo um raciocínio, hoje é o momento de vocês pensarem nos objetivos do seu projeto, né? Então, aquilo que eu já tinha falado para vocês lá na aula de introdução, é que quando a gente lê a introdução e já pressupõe, né, já descobrimos o que são os possíveis objetivos, é porque a introdução ela é ótima, né? E aí os objetivos, então, ela está muito atrelada ao seu título, atrelada à sua hipótese, né, que é a sua pergunta central, e também ao seu desfecho. O que é o objetivo? Qual é a finalidade do seu estudo. Você precisa descrever o que você quer com o seu projeto, né, aonde pretende chegar, onde você define a natureza do trabalho, o tipo do problema que foi ou será formulado, o material a ser coletado, etc. Então, a primeira coisa que eu tenho para contar para vocês é que os objetivos, essa seção do projeto, a gente separa entre objetivo geral e específicos, tá? E nessa parte são apresentados os propósitos do estudo, né? O que vocês pretendem responder com a sua proposta? E ele precisa ser claro e conciso. Então, às vezes eu já vi, assim, é um erro, às vezes um objetivo geral ter 3 parágrafos. Então, o objetivo geral é numa frase, né? Então, geralmente é numa linha, 2, 3 linhas no máximo. Então, e os específicos, ele é desmembrado em vários objetivos também, bem curtos e concisos, né? E eu vou dar um exemplo lá na frente para vocês. Sobre o objetivo geral, são definidas as perspectivas globais do trabalho, né? Consegue ser visualizada a intenção do pesquisador, sem a identificação das estratégias pretendidas. Então, tipo, de forma geral, o que você precisa responder? Né? Aqui eu estou dando um exemplo, ó, onde está passando o meu mouse. Comparar os efeitos do treinamento e na remodelação óssea de mulheres perimenopáusicas. Quando você lê esse exemplo que eu estou dando, você entende qual é o assunto, qual é o tema que tem a sua proposta, só que você não consegue destrinchar, né? Como vai ser feito, que tipo de estudo. Então, isso vai se desmembrando ao longo do projeto, principalmente com os objetivos gerais. Então, já os objetivos específicos, eles são um pouco mais detalhados, né? São definidos os detalhes, os pontos são mais precisos, né? No caso, são estratégias sobre quais o pesquisador vai atuar. E condiciona a formulação do problema e das hipóteses, né? Então, quanto mais os objetivos, eles têm que estar na mesma linha do que é a sua hipótese e o que você vai fazer para poder responder o objetivo geral. Então, ó, cuidado. Os objetivos eles devem ser apresentados objetivamente, igual eu falei já no slide anterior. É numa linha, numa frase, tá? Não é em textos longos. Então, olha só. Exemplo. Comparar idosos nos períodos pré e pós-treinamento e 2 programas de treinamentos nas seguintes variáveis: frequência cardíaca, consumo de oxigênio de pico, frequência cardíaca, linear ventilatória, consumo de oxigênio submáximo e força muscular dinâmica máxima dos membros. Ou seja, quando o pesquisador ele conseguir responder a cada objetivo específico desse, quando ele analisar tudo, ele vai ter a resposta do objetivo geral, tá? Então, como que você deve escrever? É sempre em verbo genérico, né? Conhecer, investigar, entender, saber. Então, não é conhecendo, descrevendo que a gente escreve, não, tá? O jeito formal é conhecer, investigar. Então, o verbo é sempre genérico, tá? O tipo de, se você coloca no seu objetivo descrever, significa que o seu tipo de estudo é descritivo, entendeu? Então, tem que estar tudo alinhado e amarrado no projeto. Se o seu estudo de comparação, né, ele é comparativo, então, seu objetivo vai ser comparar os grupos e tal, tal, tal. Se você está associando, ó, correlacional, então,
tudo tem que estar alinhado. Onde é que se encaixa objetivos em projetos, ideias, etc. Né? Então, aqui tem a representação das partes, né, de uma pesquisa. Então, ó, a introdução, e em seguida vem objetivos. Introdução e vem os objetivos, tá? Então, sempre o objetivo vem depois da introdução. E na linha da sequência das nossas aulas. Um outro exemplo, então, quase para finalizar. Os objetivos gerais. Compreender a função e reconhecer as principais características estruturais de uma célula eucariota e seu ciclo celular. Essa é a pergunta geral, né? Objetivo geral. E os específicos? Como é que ele vai compreender a função e reconhecer, né, as estruturas de uma célula? Compreender a função das organelas plasmáticas e identificar seus principais componentes. Compreender a função do núcleo e identificar seus principais componentes. Identificar as características celulares da fase da mitose. Ou seja, quando ele tiver a resposta e os dados de cada ponto desse, ele vai ter a resposta do objetivo geral, tá? Basicamente é isso, gente. Eu preciso, então, que vocês reproduzam isso, né? Confeccionem os objetivos do trabalho de vocês. Então, essa aula vai ficar gravada lá no AVA. Vocês podem usar o fórum, e-mail. Quem tem meu WhatsApp também pode comunicar comigo. E no final do módulo, vocês vão precisar apresentar o projeto para mim, tá bom? Então tá, obrigado e até a próxima. Eu vou parar de gravar a aula e até a próxima aula.